Oi, Elaine. Esperar o pessoal chegar, o pessoal ir entrando. Boa noite, Maria. Tudo bom? Me dá um feedback aí, meninas, se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo direitinho, se tá tudo certo. Já vou te chamar aqui, Elaine. Ah, ótimo, Maria. Que bom. Enquanto isso, vão mandando um aviãozinho aí, um convite para os contatos de vocês, para o pessoal ir entrando. Boa noite, Andréia. A gente já vai começar. Dá só mais uns minutinhos aí para o pessoal chegar. Ah, entrou mais uma mamãe linda, Roberta, Lili. Vamos ver isso aqui recheado de mamães hoje, hein? Vão mandando para as mamães aí que estão nos contatos de vocês. Enquanto isso, eu vou chamar a minha. Ai, meu Deus. Eu tô aprendendo. Desvira a câmera. Tô É desse aprendendo, ó. jeito. Ah, agora sim. Ô, Tudo bom, tudo amores? bem. Conexão Espírito Santo São Paulo. Exatamente. Mamães daqui e daí. Dri, Rose, bom que vocês Amor. estão aqui. Oh, que maravilha. Vou pedir para quem está aqui assistindo a gente, mandar um aviãozinho, convidar as pessoas, convidar mais mamães para vir aqui, para participar dessa live com a gente hoje. Hoje o assunto é materno, mas mesmo quem não é mãe, com certeza tem uma mamãe perto que já passou por alguma dificuldade, né, em relação ao trabalho, a lidar com os filhos. Sim, principalmente lidar com os filhos, né? Ter o equilíbrio emocional. É o que eu sempre falo. É o que eu aprendi depois que a Alice nasceu. A entender as minhas emoções. E aí, quando a gente tem esse turbilhão de informações, ainda precisa trabalhar. É necessário, né? Exatamente. E aí, vamos começar justamente falando sobre isso, né? Sobre esse começo. Quando a Alice nasceu, você estava trabalhando CLT. Sim, eu trabalhava numa escola, né? Eu sou professora, trabalhava numa escola. Mas aí eu fiquei um tempo afastada, né? Consegui dar atenção para ela por 8 meses, mais ou menos. E aí depois eu tive que cortar, né, esse cordão. E foi super difícil para mim. Por quê? A minha mãe, ela sempre trabalhou. A vida toda da minha mãe. Então, ela nunca foi aquela mãe que ia na escola. E aí eu tive alguns gatilhos. Eu pensei assim, poxa, será que a Alice vai passar por isso, por esse sentimento? Minha mãe nunca pôde ir na escola me pegar no horário da saída. E aí eu falei, poxa, eu não quero isso para mim. E aí eu, né, como meu trabalho é um pouco mais flexível do que da minha mãe, eu consegui. É difícil ainda, né, gente? É difícil. Mas eu consegui me organizar melhor. E hoje eu entendo que eu consigo fazer escolhas. E na geração da minha mãe, ela não conseguiu fazer escolhas. E isso impacta bastante, né, na relação que a gente tem com os nossos filhos e com a nossa carreira também. Bastante. Impacta em tudo, né? Porque a nossa vida
vira de cabeça para baixo, de repente, enquanto a gente saía para trabalhar, não tinha que se preocupar, assim, não tem pinta da água, né? Então não tinha que se preocupar a hora que ia chegar, nada. Se tivesse comida, a gente comia, se não tivesse, estava tudo certo. Sim. E era assim. E aí, a partir do momento em que a gente tem ali um serzinho para cuidar, para chamar de nosso, tudo fica diferente. Né? A minha infância, nesse caso, foi muito próxima da minha mãe, porque a minha mãe tinha um comércio na frente do nosso condomínio. Então, cresci ali praticamente não, dentro do comércio, Sim. né? E ela me levava para lá cedinho, quando ela abria o trailer, e passava lá o dia com ela, saía de lá junto e por aí vai. Então, eu não tive esse problema nesse sentido. E como para mim, quando eu fui mãe, eu falo que eu fui muito privilegiada, porque eu pude, nas 2 gestações, estar com os meus filhos em casa até eles completarem 1 ano de idade. E é um privilégio, então, né? Se a gente pensar no mercado de trabalho hoje, realmente é um grande privilégio ficar 1 ano, né? Então, aquela dor ali de, caramba, a criança está com 5 meses, eu tenho que voltar para o trabalho, tem que desmamar, tem que tirar leite, tem que fazer introdução alimentar, ao mesmo tempo que você está se preocupando em voltar para o trabalho. Né? Eu não tive isso. Então, por isso que eu falo que realmente é um privilégio muito grande. Mas ao longo desses 18 anos de RH no corporativo, eu presenciei muitas mães que passaram por isso. Né? Então, eu sei o quanto é doloroso voltar. E como é que foi essa volta para você? Ai, foi super difícil. Quando eu lembro, ela era tão pequenininha, mas eu sempre tive uma rede de apoio, né? Na época, eu era casada, então, né, tinha o pai da minha filha que também sempre participou. Hoje também, né, eu tenho a guarda compartilhada, e é o que eu falo em relação ao meio que eu vivo, né, das minhas amigas, enfim, eu também sou privilegiada, porque a guarda compartilhada e ele escolheu ser pai. Isso é muito importante, né, que nem todos os homens escolhem ser pai. Então, isso para mim é fundamental até para que eu consiga desenvolver o meu trabalho como consultora ou professora. Mas quando eu voltei, eu me lembro o dia na escola, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, deixei ela na escolinha particular, comecei a chorar. E aí, depois de 1 hora, eu tive que ir para a sala de aula. Então, sabe quando você está com um turbilhão de emoções? E aí eu falei assim, poxa, agora eu vou ter, né, vou dar aula. Então, aí você tem que entender as suas emoções, aquele sentimento que a sua criança tá num lugar que você conhece, que as pessoas vão tratar bem, né, os funcionários. E aí eu comecei a dar aula, mas aí eu ficava pensando, como é que vai ser, como é que vai ser? E a gente faz o nosso melhor como mãe, porque eu preciso trabalhar, né? Acredito que a maioria das mulheres nem sempre vai ter essa escolha. E sim, é necessário trabalhar e a gente faz o nosso melhor. E a culpa vem, né? Porque, como fala, quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Mas nasce uma culpa, verdade. Mas por que se nasce essa culpa? Será que as mulheres não são cobradas muito mais do que os homens? Então a gente tem que pegar um pouquinho dessa culpa e falar, essa culpa não é só minha, né? Vamos dividir ali, vamos ter um equilíbrio. Isso, na minha visão, é muito importante. É isso aí. Eu lembro que quando eu voltei a trabalhar depois do primeiro filho, eu não tive nenhuma objeção em relação a conseguir trabalho, não tive nenhuma pergunta ali desconfortável na entrevista, sabe? No primeiro filho eu não tive. Quando eu tive o segundo, foi muito engraçado, entre aspas, né? Porque eu já tinha passado da entrevista com a gestora de RH, que seria, né, a minha gestora, eu ia trabalhar no RH, e foi tudo certo. Aí depois ela me ligou, né, e falou bem assim, olha, o diretor da unidade, ele quer fazer uma entrevista com você também, ele quer te conhecer. Eu falei, tudo bem, fui lá conversar com ele,
E ele sentou assim, a primeira coisa que ele falou para mim foi: olha, pela coordenadora da RH, você já está contratada. Ela Sim. amou você. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu falei, tudo Adivinha bem. qual pergunta? Falou, De milhões. ele falou bem assim, eu vi aqui que você tem 2 filhos e um tem 1 aninho, 1 ano e meio, mais ou menos, meu filho tinha. Se ele adoecer, com quem ele fica? O que responder, gente? Aquela pergunta, né? Se eu corto metade, metade fica em casa, outra metade vem para o trabalho. E assim, a gente fica tão intimidada com isso numa entrevista que a gente acaba respondendo 100% das vezes o que a empresa quer ouvir, né? E fala assim, ah, não, é de boa, ele vai ficar com outra pessoa e tal, tá tudo certo. E naquela época, eu estava numa situação favorável que eu trabalhava 10 minutos de casa, e também era 10 minutos da creche que ele ficava, que era tudo ali no mesmo bairro. Sim. Então, se acontecesse qualquer intercorrência, rapidinho eu ia lá, socorria, né? E poderia, de repente, voltar para a empresa, não atrapalharia. E eu também morava próximo do meu pai, tinha meus irmãos ali perto para dar um socorro se precisar. Então, eu tinha essa rede de apoio que eu pude citar na entrevista, né? E quando não se tem? Porque nem todo mundo tem essa rede de apoio. E você vai fazer o quê? Vai falar, não, vou deixar o menino doente em casa e vou vir trabalhar. A pessoa, quando ela pergunta isso numa entrevista, ela não tem noção. Né? Eu acho Isso. que ela não tem noção. Porque como que você vai fazer uma pergunta dessa? Você faz uma pergunta para um adulto, com quem que ela vai... É óbvio que ela vai ficar com uma pessoa que possa cuidar dela, porque se você deixar uma criança, por exemplo, ali, 5 anos, se fizer essa pergunta para mim, eu vou falar assim, poxa, ela vai ficar com uma pessoa que possa ajudar, porque se você deixar a criança sozinha, é abandono de incapaz, né, gente? Então, assim, Claro. é, de verdade, é falta de bom senso quando você faz essa pergunta. Porque se a mãe ou o pai, enfim, porque essa pergunta nunca é direcionada para o homem, né? Ou seja, sempre vai ficar com a fatia maior do bolo. E aí, quando é feita essa Ninguém pergunta, pergunta pro pai, né? ai, gente, é terrível, terrível. Ninguém E fala assim, mas eu vi que você tem 2 filhos, com quem que eles ficam? ele vai falar com a mãe, né? Normalmente vai falar com a mãe, mas eles não têm essa preocupação de responder. E quando a gente é mãe, e, gente, acho que ali deve ter 80% das entrevistas, sempre tem essa pergunta. E como responder? Né? Eu sempre falo que eu tenho uma rede de apoio, e parece que a gente tem que explicar detalhadamente, porque às vezes para eles, mesmo com essa rede de apoio, não é viável. E a gente tem que mudar essa visão, né? Como se a mulher que fosse mãe não conseguisse mais produzir, trabalhar, fazer as suas atividades. Ainda nós somos, né? Mulheres, somos seres humanos e conseguimos sim fazer tudo. Mas é importante que tenha uma pessoa para compartilhar, né? Tudo isso, porque é bem complicado quando a gente não tem essa rede de apoio, como você disse. A rede de apoio é fundamental. E eu sei que Quando não tem a rede de apoio, quando a empresa também não entende sim, esse lado seu, essa importância, né? Eu lembro que o meu filho mais novo, ele precisou fazer, ele precisou ficar internado por 10 dias. Um furúnculo, que até então não era nada demais, levou ele a uma internação e nós ficamos 10 dias no hospital. E eram, assim, ligações constantes. eu Mas não tem ninguém que pode estar com ele no hospital para você vir trabalhar? Eu falei, gente, meu filho está internado, falo, é meu está filho. sofrendo, está doendo, né? E assim, aí começa aqueles comentários, né? Nossa, mas a convenção, ela só te dá direito a tantos dias. E os outros? Não, porque o atestado é para o seu filho, não é para você. Então, assim, no desespero, lá no passado, eu passei por isso com o meu mais velho, de ficar com ele no hospital e perder o emprego por causa disso. Sim. Então, quando chegou no mais novo, eu falei bem assim, poxa, eu não posso perder esse emprego.
Porque Primeiro que você eu já tinha passado, precisava né? do emprego, Sim. eu precisava do emprego, eu já tinha passado por isso antes, então eu já sabia como é que era o esquema. Segundo, era uma empresa próxima de casa, próxima da escola dele. Então, se eu perder essa oportunidade aqui, outra que eu vou arrumar não vai me trazer tanta facilidade como eu tenho hoje. E que é difícil, né, pra gente que é mãe conseguir um emprego ali perto de casa, perto da creche, né, e tudo mais. Então, eu arrumei, cada dia eu arrumava. Minha mãe ficou um dia, uma tia ficou um outro dia, e assim eu fui me virando ali. Meio período eu ficava com ele do hospital, e meio período eu ia para a empresa, para não correr o risco de perder o emprego naquela época. Né? Se eu hoje, a Priscila de hoje, não faria aquilo. A De maturidade, forma nenhuma. a maturidade, a maternidade traz isso também, as experiências que a gente teve, né? Muito. Porque a gente normalmente fica com aquela sensação de, poxa, eu me doei, eu fiz isso, eu dei o sangue. E a gente não pode ficar com esse pensamento. E a gente tem que dar sangue mesmo pelos nossos, né? Sim, sim. Então, assim, eu preciso pagar as contas. Ok. Depois eu vou pensar nisso aí. Se eu tiver que ficar muito tempo desempregado, vou ver o que vai fazer, o que eu vou fazer, mas eu vou procurar outra coisa depois. Então, hoje eu não farei isso. Eu perderia o emprego, eu ia correr atrás de novo, né? Eu ia fazer o que fosse preciso, mas eu estaria ali 100% dedicada ao meu filho naquele momento. Então, realmente, isso vem com a maturidade, isso vem com o tempo, né? E com as coisas que a gente vai passando aí ao longo do caminho. Sim. Eu, quando eu trabalhava na escola, né, presencial, de forma presencial, a Alice também, ela teve algumas intercorrências que faz parte, né, de todo bebê, ficar internado, enfim. E a escola que eu trabalho, ela sempre foi muito parceira, ela sempre entendeu. Às vezes eu tava na sala explicando, e aí me ligava da creche, né? Porque ali está tendo porque por conta, como ela foi prematura, ela tinha algumas convulsões. E realmente não tem como a gente focar no trabalho, acho que seja em qualquer trabalho, quando seu filho ele tá doente. E é importante que as empresas sejam mais humanas de verdade, né? Sejam mais humanas. Entendam que ali não é só uma pessoa, é um ser humano que tem filhos, que tem sentimentos, porque é comprovado. Você não vai fazer o seu melhor se seu filho estiver doente. Agora, se a empresa, ok, te dá a oportunidade, que você fique com seu filho, mas aí no decorrer dos dias você trabalha um pouquinho mais, é importante ter esse equilíbrio. Na minha visão, é fundamental. Eu falo que a empresa é mais humana, né? Tem que ter essa visão do RH. A gente não é só produzir, né? Não é só produzir. Não tem como. Quando as pessoas falam bem assim, você tem que. Quando você bota os pés dentro da empresa, você tem que deixar o pessoal lá fora. Não existe, gente. A gente é ser humano. Tá? Você Sim. não funciona se você estiver preocupada. E aí, a Fabiana Rezende fez uma pergunta aqui, ó, interessante. A atualidade ajuda ou atrapalha a estar mais perto dos nossos filhos? A atualidade ajuda ou atrapalhar estar mais. Olha, vou falar da minha visão. Deixa eu falar da minha visão, enquanto mãe. Hoje a Alice não tá comigo, ela tá com o pai dela. Então, por isso que eu falo da importância de ter a rede de apoio, né? Ele tá fazendo o papel dele como pai, então tá tranquilo. É complicado, porque eu tô trabalhando aqui e a Alice tá lá no sofá e ela quer a minha atenção. Então, tem o que eu falo, alguns combinados, que eu até aprendi com uma psicóloga uma vez, que eu fiz um workshop. Os combinados, filha, agora a mamãe não vai conseguir dar atenção para você. E às vezes, gente, eu coloco um desenho que não é tão bacana na minha visão. Mas por quê? Porque eu preciso trabalhar. Então, nem sempre eu vou ser aquela mãe que vai dar 100% da atenção. E aí eu falo, olha, agora a mamãe tem 5 minutos, que é focado em você. E aí esses 5 minutos, que eu acredito que é o tempo de qualidade, não é o tempo que você fica com a criança total.
mas o tempo que você dá de qualidade para ela, sabe? Qualidade, que você está olhando, que você está prestando atenção, que você deixa o celular. E isso, por conta do home office, eu consigo, né? E é um trabalho todos os dias, porque a minha mente é turbilhão, né, gente? Quando você trabalha em casa, a gente quer fazer tudo. Lavar a louça, colocar roupa na máquina, mas por conta dessa, até por conta da pandemia, eu consigo trabalhar em casa, então, e ainda eu falo que eu sou privilegiada em relação às minhas colegas, porque a maioria não tem isso. E para você, Pri? E como é que você, quem trabalha, como é que você acha que quem trabalha aí fora consegue conciliar isso? Olha, é difícil, sabe por quê? Esses dias aluna, e ela chegou em casa super tarde e tava estressada, que é normal, né, gente? Somos seres humanos e a gente fica estressado. Aí a pessoa que aparece na nossa frente, se a gente não tem inteligência emocional, para entender que aquela pessoa pequenininha ali, ela não tem a ver com o seu problema. Aí ela falou assim, poxa, eu descontei a minha raiva no meu filho e tal. E aí eu conversei com ela. Eu acho que é você entender que situações ruins acontecem e que aquele ser, né, pequenininho ali, ele não tem culpa. Mas a gente tem que trabalhar o quê? As nossas emoções, tem que saber usar a comunicação não violenta. Mas quando você chega em casa, ela vai falar, mamãe, 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 você precisa lavar roupa, você precisa fazer a comida. E aí você tem que sentar. E às vezes é fazer escolhas. Olha, hoje eu consigo fazer miojo, tá? Hoje eu não vou conseguir fazer a saladinha com arroz e feijão. É o que eu consigo. Então eu consigo fazer 40% para mim tá ok. Porque eu entendo que eu não vou ser 100% todos os dias. Porque eu sou um ser humano, né, gente? Posso falhar. É, né? Mãe. Ninguém é 100% todos os dias. Às vezes eu faço Eu miojo. vejo, e eu vejo assim, quando eu trabalhava fora, eu consegui, já no final, ter esse tempo, como você disse, né? Ter ali um pouco tempo, mas um tempo de qualidade com meu filho, com o marido, enfim, com a família. Então, a gente acorda normalmente assim, a gente vê as pessoas relatando, né? Acorda correndo, se arruma correndo, sai para trabalhar correndo e volta já cansado do trânsito, do trabalho, do estresse que teve ao longo do dia. E aí a pessoa pensa assim, nossa, eu só queria tomar um banho, comer e dormir, né? E Mas não aí, é só e isso. aí tem o Quando a seu gente é filho. sozinho, exatamente. Então, assim, como você disse, os combinados, eles são fundamentais, mesmo para quem trabalha fora. Então, e uma rotina também é importante. Gente, eu Sim, nunca fui da rotina. eu Eu também não. nunca fui da rotina, Agora eu tá? sou. O meu marido que é de seguir uma rotina e ele clareou minha mente para isso. Ele fala, a rotina é libertadora. E é mesmo, tá? Eu não sou 100% organizada em termos de rotina, mas ele é muito mais que eu. Então, assim, a partir do momento que a gente estipula, olha, a gente vai ter que sair de casa a tal hora. Então, vamos acordar um pouco mais cedo, para a gente se arrumar com calma, para a gente tomar um café da manhã juntos, tranquilos. Então, a minha rotina do café, ela não veio de agora que eu estou empreendendo. Ela veio desde antes, enquanto eu estava no CLT. Então, a gente precisou acordar mais cedo, que era uma coisa que eu detestava, mas para poder estar junto com eles de manhã. Então, a gente ia para o trabalho juntos, a gente ia todos os três juntos, deixava o pequeno na escola, depois o marido me deixava no trabalho, para depois ele começar a trabalhar. Então, isso também contribuiu para a gente estar ali, aquele tempinho juntos. Então, às vezes, a gente acordava, gente, não dava para fazer oração em casa, Sim. nós três juntos. A gente fazia no carro. Então, vamos juntos agora no carro fazer uma oração. E ele, às vezes a gente esquecia e ele cobrava, mamãe, papai, vocês estão esquecendo da oração, vamos começar a oração. Ai, que lindo. Então, então assim, porque criou-se esse hábito, sabe? E outra coisa que eu fiz foi o quê? A oração com ele antes de dormir. Então, às vezes, mesmo aqui hoje eu trabalhando, ele fala, mamãe, você pode, por favor, parar 5 minutinhos aí para fazer oração comigo? Então ele vem aqui e puxa minha orelha, assim, de certa forma, sabe? Então Sim, é você estipular alguns momentos mesmo para você estar ali focado junto com a criança.
seja durante a semana, seja no fim de semana, e as coisas elas vão se encaixando. E em relação ao que você está falando, né, da oração, a minha mãe ensinou a Alice a fazer, né, o sinal da cruz. E aí ela sempre, mamãe, você não pode levantar sem fazer o sinal da cruz. E às vezes, né, ela tá lá com o pai dela e ela fala assim, mamãe, você já rezou? Porque eu acredito que é importante a gente ter essas sementinhas, né? A gente coloca sementes nos nossos filhos, aquelas pequenininhas, e aí elas vão abrochando, vão crescendo, e isso é muito importante. E fica também na cabecinha deles, né? São os valores, é que eu falo, são os valores que a gente passa para os nossos filhos, tempo de qualidade. Eu tenho certeza que isso vai ser uma memória afetiva para o seu filho, né? Quando ele for adulto, vai pensar, poxa, quando eu era pequeno, minha mãe fazia isso. Porque não é fácil, né? A gente acordar um pouco mais cedo, você podia dormir 20 minutos a mais. Mas é o quê? É escolhas e o combinado. Eu sempre falo, Alice, o combinado é esse. A mamãe faz o combinado dela e você faz o combinado. E a comunicação, né, Pri? Ter uma boa comunicação nesse momento para que eles entendam, né? Faz parte, muito. E não só com eles, né? Não só com as crianças, mas também com as nossas pessoas de apoio, né? Nossa rede de apoio que tiver, de também falar, olha, hoje eu preciso fazer tal coisa, hoje eu preciso que você me auxilie nisso. Então, eu acabei aqui hoje, por exemplo, do trabalho, falei com o marido, eu falei bem assim, olha, eu vou lá, vou colocar a comida no fogo, eu tenho live e depois eu tenho cliente. Falei, você tá finaliza. Então, assim, tá tudo certo, né? O filho já veio, já fez atividade, já tá brincando e tá tudo certo. Eu falo, olha, mamãe vai fazer, vai ter cliente hoje. Então, ele já sabe que ele não vai entrar no quarto quando eu estou com o cliente, porque senão ele vai aparecer na câmera e tudo mais. Então, ele já sabe esses momentos. Agora, eu tô aqui em live, um momento que é mais tranquilo. Então, ele pode aparecer, ele pode vir aqui super de boa. Dependendo do cliente que eu estiver atendendo, por várias vezes, né? Ele veio na hora de dormir, porque eu atendo normalmente até 10h30 da noite. Ele veio, eu peço licença, ele vem me dar um beijinho, pede benção e vai deitar. Então, assim, faz parte, né? E é isso que eu ia falar agora, sobre a nossa rotina, agora que a gente empreende. Porque a gente está em casa e eles veem a gente em casa e pensam assim, tem minha mãe para mim. E não é bem assim. Não é. E a Alice fala assim, mamãe, mas você... Olha só a culpa, né? Essa palavra é muito poderosa. E ela fala, mamãe, mas você não vai ficar comigo? Não vai ficar comigo? Não vai dar um denguinho agora? E aí eu explico, né, gente? Porque criança tem que explicar 20 vezes. 20 vezes a mesma coisa até ela entender, ela vai entender. E aí eu falei, olha, mamãe não pode dar o denguinho agora. E aí ela vem aqui, fica na frente do computador. O combinado que eu fiz com o pai dela é que ele ficasse hoje com ela, porque não ia participar da live. Aí eu falei assim, que se ela tivesse aqui, realmente não conseguiria. Ela é muito esperta. Mas ela iria aparecer, e eu entendo também que é normal, né? Porque quando a gente tá... É o que eu falo. O trabalho veio para casa. Aqui é a casa dela. Aqui, né? A casa dos nossos filhos. E o trabalho veio, então a gente tem que se adaptar. E às vezes, sim, eu tô com um cliente, às vezes eu tô com uma turma, e ela vai aparecer, como já apareceu, e falou, oi, tudo bem? E ela entendeu, ficou lá, não quietinha, né? Tentou participar, eu expliquei para ela, e ela ficou sentada no meu colo e eu dei continuidade. Mas a gente tem que falar muitas vezes com eles, viu? Pelo menos a minha, na faixa etária de 5 anos, não é fácil, viu? Não é fácil. E aí eu sempre falo que é lidar com as emoções, Elaine. É muita coisa para você resolver, você sente e respira, e entende. Ela só quer a sua atenção, porque é importante. Eu não tive essa atenção da minha mãe porque ela trabalhava pra caramba. Mas isso não impactou na minha vida. Mas eu queria que minha mãe me buscasse na escola, né? Eu sempre falo até quando eu falo sobre maternidade. E quando eu tenho essa possibilidade, eu falo, caramba, que bom que eu escolhi essa área e eu consigo ser mais próxima da minha filha. Mas a minha mãe fez o que ela podia, né? Com as informações, com o conhecimento que ela tinha. Assim como a gente
também, né? Faz o que a gente pode, com o que a gente tem, do jeito que dá, né? E a gente vai se adequando. Eu pensava muito lá atrás, quando eu conheci meu esposo, ele falou bem assim, se você pudesse escolher, você trabalharia com o quê? Eu falei, olha, com qualquer coisa que eu pudesse ficar pelo menos meio período em casa com meu filho. Cheguei a pensar em ter pedagogia, pensando, né? Eu vou dar aula meio período, outro meio período eu vou estar com ele em casa. Fiz o período de pedagogia, mas eu falei, não é para mim, essa não sou eu. Eu falei, essa não sou eu. Então, eu sempre gostei muito de trabalhar, e eu falo isso várias vezes aqui. As pessoas falam bem assim, gente, ela deve falar porque tem que falar isso, né? Porque ela trabalha com pessoas. Não, gente, eu gosto mesmo de trabalhar com o que eu faço. Então, se você me botar, lógico, né, carregando caixa no sol quente, eu vou odiar meu trabalho. Sim. Mas o que eu faço, eu amo muito. Então, não é doloroso para mim trabalhar, né? Era doloroso ali aquela rotina da gente até a gente se adequar, da gente ver a melhor forma de encaixar tudo num dia, né? De encaixar tudo ali nas 24 horas. Mas, assim, eu vejo que algumas pessoas, algumas mães têm esse pensamento. Eu quero ficar em casa para cuidar do meu filho. E o que eu quero fazer? Nada, eu quero só ficar em casa. E aí, chega um certo momento que a pessoa às vezes fala bem assim, eu não aguento mais só ficar em casa. Precisa Então produzir. eu sabia que eu seria. Eu sabia que eu seria essa pessoa, que eu ia surtar em certo momento se eu ficasse só em casa. Eu tirava férias, com 10, 12 dias de férias, eu já estava em casa já, doida para voltar. Porque a gente tem essa necessidade de produzir, de estar fazendo algo, né, que contribuir de alguma forma, né? Não só ali na tarefa de ser mãe, que não é fácil, não é pouca coisa, Muita né? coisa, né? Mas não sobre tudo, né? Digamos assim, não sobre tudo. Eu acho lindo quem fala assim, olha, pausei a minha carreira, fui criar os meus filhos e agora eu tô de volta. Ok, tá tudo certo, não tem nada de errado nisso, né? Mas para mim não iria funcionar. Então a pessoa precisa entender também o que funciona para ela, Sim. né? E é como você falou da culpa. Às vezes a pessoa fica assim, não, eu tive um filho, agora eu tenho que abrir mão de tudo para cuidar dele. E muitas vezes a mulher, ela deixa de ser profissional e ela deixa de ser esposa e ela deixa de ser mulher pensando que ela tem que ser apenas mãe. E é um conjunto. Sim, você Não precisa. funciona uma coisa só. Você precisa entender que eu acho que todas as mulheres passam por esse momento de falar, bom, vou focar só no filho. Mas a gente não é só mãe. Antes de ser mãe, né, eu sou a Elaine, eu tenho as minhas vontades, é importante eu entender as minhas vontades também. Eu tenho os meus amigos, eu gosto de sair, eu gosto de ser mãe, então eu junto os dois. E quando a gente fala de, não sei se a palavra pode ser escolhas, enfim, depende muito da, como eu falo, né, cada um tem uma régua. Mas aí quando você faz essa escolha, opção, enfim, de ficar em casa, o que eu penso? O mercado de trabalho, ele é muito difícil. Ele é difícil para as mulheres. Agora, você pensa, você é mulher e mãe. Então, o impacto é maior. Né? Você ficar 1, 2, 3 anos fora do mercado de trabalho, isso é impactante em relação ao seu conhecimento na sua área, a sua experiência. E isso, você, né, Pri, que faz entrevistas, que faz recrutamento e seleção, deve ver muitas situações onde as mulheres ficaram muitos anos, na verdade, fora do mercado de trabalho. E como é que é para ela voltar, depois de tantos anos aí fora dessa competição, né? Porque é uma competição no mercado de trabalho, todos os dias. Eu tô com uma mentorada assim. Tô com uma mentorada 18 anos fora do mercado. Olha aí, gente. Gente.
18 anos. Ela teve a primeira filha e aí optou em dar uma pausa na carreira para cuidar da filha. Passou-se um tempinho, teve o segundo filho. E passou-se outro tempinho, teve um terceiro filho. Então, só quando agora o terceiro filho já está num tamanhozinho legal, que ela falou, não, agora eu quero voltar. Sim. E aí ela me procurou justamente por isso. Ela falou, como que eu falo na entrevista que eu abandonei a minha carreira para cuidar dos meus filhos? Eu falei, você não vai falar isso na entrevista, que você abandonou sua carreira. Sim, pelo A sua amor de carreira Deus. não ficou abandonada, né? Você não ficou abandonada. Você priorizou naquele momento em cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos, estar presente 100% na vida deles, ter o suporte 100% deles ali, né? Então, e agora você está retomando a sua carreira. Você não abandonou, você pausou a sua carreira profissional para priorizar a sua carreira de mãe. E aí ela participou de uma entrevista depois dessa nossa conversa. Não é na área que ela quer ainda, né? Mas eu falei com ela ontem, inclusive, eu falei, e como é que são as coisas? Ela bem assim, comecei a trabalhar. Eu falei, mentira. Ela falou, comecei a trabalhar, estou numa loja de roupas, né? Mas ainda estou fazendo aquele processo lá da vaga que eu quero, que ela está concorrendo na área de pedagogia. Então, ela voltou a estudar depois aí de 16 anos, ela voltou a estudar, né? Tá fazendo a faculdade dela, tá em busca de uma vaga de estágio na área dela de pedagogia. Eu falei, tem tudo a ver. Ela, nossa, mas eu trabalhei nessa área em 2004. Olha só, 2004. Eu falei, isso aí. Então você vai... E ela lembra tudo. Eu falei, então você vai falar dessas experiências suas, né? Como é que foi? O porquê que você decidiu fazer pedagogia, que está ligado a essa experiência, né? Está ligado também a tudo que você vivenciou enquanto mãe. Que você, querendo ou não, você foi professora nesses 18 anos. Você, eu imagino que ela tenha sido, e aí a gente pode pensar em várias habilidades ali, né? Na questão da negociação entre os filhos, o conflito, olha, todas as competências que é importante no mercado de trabalho. A liderança dela ali como mãe, ela pode pensar em exemplos. Você não precisa só focar nos exemplos de quando você trabalhava, mas sim da sua maternidade, você como mãe. E aí você coloca essas informações, porque quando liderança é em qualquer lugar, gente. Pode ser empresa, pode ser na sua casa, você é uma líder. E essas habilidades você não aprende só na empresa, mas sim no seu dia a dia. E que bom, 18 anos, olha, parabéns, viu? Tem gente que fala assim, eu não vou conseguir emprego porque eu estou muito tempo fora do trabalho. Eu falei, não, calma aí, vão reformular isso daí, Primeiro vamos tá aqui, né? ressignificar, porque se você não está falando, se Primeiro você tá já está aqui. falando que você não vai conseguir emprego porque está muito tempo fora do mercado, Você tá você já falando, está né? decretando que não vai. Você tá falando, não vou Exatamente. conseguir, não vou conseguir. Você tá falando. Então não adianta outra pessoa de falar o contrário. Agora, quando você entende, ok, eu estou 10 anos fora do mercado de trabalho, 18 anos, mas eu tenho uma bagagem, eu tenho uma experiência. E o que eu vou fazer com essa experiência? Você vai falar dela. Olha o exemplo aí dessa mãe, 18 anos. E foca também na maternidade. Gente, maternidade é um trabalho árduo, né? Você cuidar ali de 3 crianças, negociação, liderança, conflitos, organização, delegar. Olha só, é uma empresa. Delegar ali, cada um vai fazer uma função, se comunicar bem para que eles entendam. É tudo que a gente aprende. Trabalho em equipe ali, né? Porque a gente vai trabalhando junto. Olha, quando eu morava com a minha mãe, tinha um trabalho em equipe. Porque eu tenho 2 irmãos, né? E aí fui criado pela minha mãe. Meu pai faleceu muito cedo. E aí tinha um trabalho em equipe. Então, o meu irmão tinha que lavar e eu tinha que secar. Não, era o contrário, eu tinha que secar. E se ele não fizesse o trabalho dele, eu não fazia o meu. Então, olha só que experiência que minha mãe podia falar na empresa, gente.
porque ela delegava e cada um tinha que fazer a sua função. E se não fizesse, depois essa pessoa, no caso a gente, seria questionado. Então são esses exemplos do dia a dia que a gente pode falar. Não é só experiência profissional, né, Pri? Exatamente. Aqui o meu pequeno, ele tem as atividades dele, né? De que ele auxilia em casa, encher as garrafas de água, tirar o lixo, né? Ele arruma a cama dele todos os dias, então ele tem a rotina dele que ele tem que fazer de manhã, né? Então tudo isso tá envolvido. Então, assim, quando a gente começou a implantar essas atividades, por exemplo, uma vez ele me falou bem assim, nossa, mas de novo eu tenho que tirar o lixo? Ah, já. Eu olhei para a cara dele, olhei para ele, eu falei bem assim, pois é, filho, sabe por quê? Porque de novo a mamãe tem que vir aqui cuidar da comida para você comer. Ah, eu adoro. Todos os dias a mamãe cuida da comida, mamãe lava sua roupa, mamãe varre a casa que todo mundo utiliza, né? Mamãe lava a louça que todo mundo utiliza. Já pensou se a mamãe cuidasse só do dela? Eu vou lavar só o meu prato, só o meu garfo, vou fazer a comida só para mim. Como é que vai funcionar o resto? Aí ele parou, Pensou. tá bom, você me convenceu, eu vou lá levar o lixo, tá? Falei, tudo bem. Então, hoje em dia, ele não tem mais essas objeções. O máximo que ele fala assim, posso esperar, pode ser daqui a 5 minutinhos? E Ah, pode, tá tudo certo. e é terrível a gente. Eu sou uma pessoa que as pessoas me chamam de mandona, né? Mas eu não sou mandona. Eu gosto de faça no meu tempo, mas eu entendo que não é assim, né? Que cada um tem um momento e aqui em casa é a mesma coisa. Às vezes, né, ela acorda, agora tá estudando de manhã, então eu falo, Alice, tem que fazer isso, tem que ser mais ágil. Aí ela, mamãe, eu não consigo. E antes eu falava assim para ela, falava, não, faz mais rápido. E o que eu entendo, como a comunicação é importante, usando até o seu exemplo, que eu falo, você quer ajuda? Mesmo eu cansada, a gente fica cansada, né? A gente trabalha bastante. E eu falo, você quer ajuda? Porque a gente tem que explicar como pode fazer. E eles são pequenos, gente. Isso tá ligado ao quê? A comunicação e ter um bom diálogo. E ela fala assim, de novo eu vou ter que fazer isso? E eu uso o seu exemplo. Olha, de novo, eu vou lavar banheiro, eu vou fazer o seu papá, eu vou trabalhar. De novo, tá tudo bem, você tem que fazer também. Ela, tá bom. Porque eles entendem através do quê? Da explicação. E tem que ser contínua, né? Essa explicação. Sempre, não adianta falar uma vez. E para quem está trabalhando fora, eu acho assim, eu falo principalmente porque não está ali durante o dia tendo esse relacionamento ali Sim. mais próximo, precisa mais ainda ter essa comunicação. Diálogo muito forte. A criança precisa entender que você tem aquele tempo em que você precisa cuidar do seu trabalho fora, você precisa cuidar de você, você precisa, às vezes, não cuidar de nada, né? Porque tem esse momento também que a gente chega e fala bem assim, quero ficar no sofá. Não quero nada. Eu falo pra isso. Eu falo, filha, hoje eu quero ficar no sofá. Eu quero. Aí eu falo assim pra ela, eu também sou um ser humano. Eu também tenho vontade. Normalmente a mãe, né, gente, acaba se anulando sempre. E eu entendo que eu não tenho que me anular. Hoje eu tô cansada de verdade, não vou conseguir fazer. Mas o que eu puder fazer para te ajudar, ok. Mas eu posso ficar aqui 20 minutos no sofá? Aí eu explico para ela, eu posso, eu tô cansada. Aí às vezes eu falo isso até chorando, né? Pelo amor de Deus, deixa eu ficar aqui. Não, gente, é incrível como a comunicação faz o efeito na vida da criança. Mas é um processo, né? A gente tem que entender que não é fácil. Respirar, ficar tranquila. Nem sempre você vai ficar tranquila também, mas entender que você que é adulto, o adulto está aqui, e a criança, né? Então, quem tem que ter maturidade é você. E aí você explica e ensina por várias vezes até ele entender. Entender as nossas necessidades, porque a gente também cansa. Muito, né? Eu falo para ela, olha, eu sou um ser humano também. Eu quero descansar. Eu sou um ser humano que nem você, eu fico cansada. Aí ela, tá bom, mamãe. E ela entende e deita comigo. Ainda bem.
E a gente também, enquanto mãe, entender que nós não somos super-heroínas. A gente Não sou Mulher não vai dar Maravilha. conta de tudo. Não A sou, gente não não vou conseguir vai dar abraçar conta de tudo. tudo. Sim. Eu ficava pensando assim, lá atrás eu me cobrava muito, porque eu ficava, nossa, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho, né, que a gente pensa assim, poxa, eu tenho que chegar em casa e todos os dias eu tenho que fazer uma comidinha fresquinha, todos os dias eu tenho que sentar e dar atenção, todos os dias eu tenho que olhar o caderno da criança, todos os dias eu tenho que dar um denguinho ali, e não dá para fazer isso todos os dias, às vezes, né, Sim. porque cada dia a gente está de um jeito diferente. Então, é entender esse nosso lado, entender as nossas limitações, aceitar que nós não somos perfeitas, né, e adequar a nossa realidade. Então, assim, também não é pensar, eu não sou perfeita, então não vou fazer nada de dia nenhum, vou ficar aqui acomodada. Não é isso, tá, gente? É justamente adequar a situação que você vive ali de trabalho com a situação que você vive em casa, se você tem uma rede de apoio ou se você não tem, porque eu nem sempre tive uma rede de apoio, Sim. tá? Então, assim, é adequar mesmo cada situação. Cada uma vai viver uma coisa diferente. Então, não tô aqui floreando, a gente não tá aqui floreando, né? Falando que tudo lindo não é, É não é difícil. sempre tudo lindo, não é sempre tudo fácil. Até a criança entender, né? Essas negociações aí que a gente faz leva um tempinho. Para mim, hoje é mais tranquilo, porque o meu mais novo já vai fazer 11, né? Então, Então é mais tranquilo aí. só que a gente pensa assim, será que é mais Eu tranquilo, né, de verdade, do que uma criança que tem 5 anos, né, que a minha filha, a Alice tem 5 anos, aí eu fico pensando, as pessoas falam, é mais tranquilo, mas não, sempre vai ter aquela questão da idade, né, Pri? Não sei, gente, nós somos seres humanos, sempre vai Então, ter algumas questões. eu adequei aqui a minha rotina da seguinte forma. De manhã, dificilmente eu agendo alguma coisa. Normalmente, a minha manhã é para ficar por conta aqui de casa, do filho, do esposo, né? E eu venho aqui e vejo alguma coisa, assim, que não seja um compromisso com horário marcado com alguém, tá? Então, se eu sentar aqui no computador às 9 da manhã, ok? Se é para sentar às 10 também tá ok. Não me prendo a isso de manhã. Então, o meu foco é o quê? De trabalho tarde para noite. Sim. Então, esse é o meu foco. Então, eu precisei adequar isso justamente para ter um tempo com eles. Porque enquanto quem está fora aí de manhã e de tarde, eu estava ficando fora de manhã, de tarde e de noite. Sim. Então, eu falei, eu preciso modificar isso daí, porque eu não mudei a minha rotina para poder me matar de trabalhar, né? O meu objetivo não é esse, por mais que eu goste muito, né? Mas eu também tenho que lembrar que eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou Qualidade de vida mulher, também, então né? eu preciso exatamente. Então, por isso que eu mudei toda a minha rotina, toda a minha trajetória. Então, ali de manhã, a gente tem esses momentos juntos, né? Tem um momento que ele faz a atividade dele, né? E aí, mamãe, eu quero saber e tal. Então, a gente agora está treinando, por exemplo, a escrita dele, porque eles aprendem a parte de... Eles aprendem a escrever com letra de forma e depois, do nada, eles têm que começar a escrever com letra cursiva, A né? Vou puxar caligrafia essas orelhas certinho. todas aí, né? E né, a gente tem que ter ali a responsabilidade de tentar ajudar, organizar, enfim. Então, assim, a gente conseguiu chegar num acordo em que ele faz essa atividade de manhã, enquanto eu estou ali podendo dar atenção ao que ele está fazendo, né? Para ali para poder dar comida, almoçar junto com ele no mesmo horário. Então, almoço muito mais cedo do que eu almoçava antes, para poder estar esse momento junto, né? E ele falava assim, mamãe, vou colocar tal coisa pra gente assistir enquanto a gente almoça. Então, é sobre isso. Às vezes é meia horinha, 20 minutos que a gente tá ali comendo juntos antes dele ir pra escola. Mas a gente tá junto, né? E eles sentem, né? E sim, eu
enxergo como é um privilégio isso. Eu também, viu? Eu falo que, de verdade, eu sou privilegiada porque a maioria das mulheres que eu conheço trabalha até 8 horas e não tem contato físico com os seus filhos, né, gente? E as relações são feitas através de conexão, né? Tem que ter essa conversa. Agora, quando você não tem esse tempo para ficar com seu filho, e você fica 10 minutinhos focado nele, pelo menos que for 10 ou 5 minutos, ele vai sentir a sua entrega. Isso de verdade funciona. A minha rotina, eu mudei. Eu sou a pessoa que funciona mais à tarde e à noite. Eu gosto de trabalhar à tarde e à noite, igual você. Mas, né, por conta do horário da escola da Alice, que agora é pela manhã, e eu tenho que acordar super cedo, e acordar ela também, eu tô trabalhando pela manhã. Mas é um desafio trabalhar de manhã, porque eu não funciono muito bem de manhã. Mas aí eu entendo, Elaine, ela tá na escola, então aproveita essas 4 horas que você tem para trabalhar. Mas aí à tarde também, né, eu vou me organizando com ela, converso muito com ela. Olha, a mamãe agora vai atender uma pessoa que precisa de um trabalho e ela tá estudando. Aí eu explico para ela, eu falo do meu trabalho, a importância do meu trabalho, que é ajudar pessoas. Aí ela fala, nossa, mamãe, eu converso muito com ela. Olha, você vai ficar ali no sofá, vai fazer a sua atividade. Se tiver algum problema assim, muito sério, você bate na porta, tá bom? Porque aí eu vou pro quarto dela, né? Vou pro quarto dela. Aí ela, tá bom, mamãe. E é isso, gente. Tudo na vida é combinado. Eu aprendi muito. Combinado, a gente tem que combinar. E o que a mãe fala é importante que ela cumpra. Porque o filho também, né, deve cumprir. Tem que ter essa relação. Vou pedir para quem está aqui assistindo a gente, se tiver alguma mamãe, contar, falar aqui como é que é essa dificuldade, se trabalha fora, se trabalha em casa, aqui para a gente poder saber. E a gente está quase chegando aqui no fim da nossa live. Como eu falei, eu tenho que esperar um pouquinho. Mas eu queria reforçar aí o quanto é importante a comunicação e a transparência. Porque a gente julga pensando assim, eles são crianças, não vão entender. Ou não está na idade de entender. Entende tudo. Entende tudo que se dispuser a explicar, a conversar. Então, assim, eu já falei aqui em outros momentos que os meus filhos, eles estavam juntos no dia em que a gente decidiu abrir empresa. Então, foi uma conversa que surgiu dentro do carro e meu esposo falou bem assim, o que você acha? E eu parei e pensei, eu falei, tá aí, vamos embora. Né? E a gente ficou aqui os 4, no dia seguinte, debatendo sobre o assunto, pensando em nome da empresa, o porquê do nome da empresa, tudo isso. E não foi uma coisa assim, dá licença que o papai e a mamãe estão conversando, é assunto de adulto. Não, é tudo sempre muito junto. Então, se tiver fácil, eu converso. Se tiver difícil, eu converso também. Eu explico, eu deixo ele a par de tudo, né? Então, eu falo com ele, olha, agora mamãe precisa buscar aqui clientes. Ou então, quando aí ele fala assim, na hora de dormir, eu vou orar para poder ter mais clientes, para ter mais clientes. Ó, a Stephanie falando, conversamos ontem sobre isso. Exatamente. A Stephanie está no momento que ela está dando atenção para o filho, porque ela está em busca de recolocação, né? E ela precisa lidar com isso, de trabalhar e dar atenção para o filho. Ela ainda tem um agravante que algumas mães passam, eu passei com o meu mais velho também, de que o filho tem alergia à lactose. Nossa. E aí a gente, né, precisa ter esse cuidado com a alimentação, porque senão, assim, come, daí 2 dias, vai para o hospital, tem outras complicações e tudo mais, né? E ela tem um agravante de que ela não tem o apoio da escola para a alimentação do filho. Então, ela não pode mandar a alimentação separada do filho e a escola não tem alimentação específica para poder fornecer para ele. Então, ela fala, poxa, me conta o coração. Ele chega em casa, né, e não pôde se alimentar lá, viu os coleguinhas comendo e não pôde. Eu tive essa facilidade graças a Deus, da diretora na época,
relutou um pouquinho, mas eu conversei, expliquei, levei laudo do médico e tudo, e eles aceitaram que eu enviasse a alimentação do meu filho. O meu mais velho teve intolerância à lactose e soja. É muito sofrimento mesmo, Stephanie. Então, Eles assim, sofrem, né? eles sofrem, a gente sofre junto, e aí aquela que a gente estava falando antes, como é que você trabalha lá despreocupada, sabendo que seu filho está na escola, não está se alimentando, porque a escola não fornece, se ele comer algo, você vai precisar faltar o trabalho para levar ele ao médico, então é um misto de emoções, né? De É um misto de emoções, né? emoções, a gente precisa alinhar. Cortou. Cortou. Voltou. Então, é um misto de emoções aí, de sofrimentos, e a gente precisa colocar cada coisa na sua caixinha aí pra gente poder conseguir levar no dia a dia, né? A Roberta também Roberta também, a filhinha dela também tem intolerância, a gente conversou esses dias, né, sobre isso. A menininha dela passa por essas mesmas dificuldades. A Roberta tem a menorzinha tá bem pequititinha ainda, então ela fala, poxa, passei a noite em claro, né? Aí no dia seguinte tem que trabalhar, tem que estudar, e aí como é que faz? A gente Isso. faz do jeito que dá. Porque assim, a gente aprende, né? A nossa educação é que a mulher ela tem que dar conta de tudo. E eu descobri, gente, faz alguns anos, que eu não vou conseguir dar conta de tudo. Eu estou priorizando aqui, né, a consultoria, o meu trabalho. Então, pode ser que minha casa fica suja aí por 2 dias e tá tudo bem. Porque colocaram na nossa cabeça que tudo tem que estar ali 100%. Mas você não é uma máquina, né? E as pessoas que cobram isso de você, será que ela faz tão bem tudo isso? Será que ela é 100% na vida profissional, na rotina com os filhos? Então, nós não somos as mulheres. A Mulher Maravilha, e é entender. E hoje eu acordei com enxaqueca, né? Porque eu não tinha dormido bem. E eu falei assim, hoje eu fiz 40% do meu trabalho. Eu tinha que fazer ali uns 80%. Mas eu falei, Elaine, tá tudo bem você fazer 40%. É entender, gente, que às vezes você vai ter que dar miojo pro seu filho, porque eu não vou conseguir fazer a salada que ela gosta, os legumes, vai ser saudável. Mas a maioria do tempo eu faço o meu melhor. E é isso, a gente tem que fazer o nosso melhor. E essa culpa aí O trabalhando. melhor possível. É, isso, possível. Eu falo, filho, eu faço o possível. Que eu posso, tá bom? E é bom que eles entendem que também eles não vão conseguir todos os dias fazer 100%. Gente, é os valores que você vai passando para os seus filhos. É isso. É isso, é isso aí. Tem dia que ele tá afim, meu aqui, tem dia que ele tá afim de ir brincar, tem dia que ele fala igual ontem. Eu posso só ficar deitado no sofá assistindo TV? Pode, tá tudo certo, né? Não precisa sair para brincar, exatamente, Roberto, equilibrar os pratinhos, né? A Isso, gente precisa ai, realmente fazer isso. e a Alice, Precisa realmente fazer isso. e a Alice fala assim, mãe, tá tudo bem. Hoje tá bonitinho ela. Tá tudo bem, mamãe. Tá tudo bem. Tudo bem que você derrubou. Fica tranquila. É ensinar isso para eles, gente, porque eles é o nosso futuro, né? E esses dias ela tava chorando também, eu tava trabalhando e eu tava tão focada no meu trabalho, eu fiquei muito nervosa porque ela queria muito a minha atenção e eu não conseguia. Aí realmente eu explodi, né? Aí ela, mamãe, eu tenho sentimentos. Eu tô chorando porque eu tenho sentimentos. Eu falei, Alice, para de chorar, você não precisa chorar. Ela, eu tenho sentimentos, mamãe. Aí eu olhei assim pra ela e falei, nossa, eu tô no caminho certo. Porque ela disse isso pra mim. Eu falo pra ela que é importante a gente validar, né, os nossos sentimentos, tristeza, você tem que sentir. Aí ela, eu tenho sentimentos. Eu falei, tá tudo bem, então. Mamãe entende que você tá triste. E é bonito quando tem essa troca, né? Linda demais. E estamos chegando ao fim, mas eu sei que você tem um livro para indicar. Ah, maravilhoso, gente. Esse livro, para quem é aqui de São Paulo, eu comprei na Estação Pinheiros. É da Tiffany Duffy. O nome do livro, olha que livro maravilhoso. Deixe a peteca cair. Às vezes é necessário. Gente, eu paguei R$ 10, tá? No metrô. Às vezes é necessário a gente deixar a peteca cair. Hoje eu deixei a minha peteca cair. Porque amanhã eu vou estar melhor. Eu acredito que eu não vou ter, né? Não vou
tomei o remédio, fui medicada. E é isso, né? Às vezes a gente tem que deixar a peteca cair um dia para que outro dia você consiga ressurgir e fazer o seu melhor. Bacana todos os dias você fazer o seu melhor, mas nem sempre. Hoje eu não consegui, tá? Hoje eu consegui ali só os 40%. E esse livro me ajuda muito a entender que eu não sou a Mulher Maravilha, que eu tenho as minhas dificuldades, que eu posso ser vulnerável, né? Que nem sempre vou estar ali equilibrar os pratos, às vezes a vida profissional vai estar melhor, ou não vou conseguir dar total atenção para minha filha, ou para outras relações que eu tenho. E entender, gente. Faça o seu melhor, tá? É isso, faça o seu melhor, sempre. É a mensagem. Sempre. Laine, muito obrigada mesmo por esse bate-papo incrível. A gente sabe que tem muitas mamães aí passando por problemas, dilemas, Sim. né? A Ju acabou de falar sobre o problema da medicação aí, né, com a filha da escola, que a escola não fornece a medicação. Nesses casos, eu sempre oriento, como eu falei com a Stephanie ontem, né? Se não está conseguindo no diálogo, tenta por meios legais, Isso. tá? Tenta por meios legais, porque é qualidade de vida para o filho de vocês. Então, não deu jeito, na conversa, parte para o meio legal. Não no intuito assim, de brigar, de arrumar confusão, nem nada. Né, mas é justamente lutar por um direito que é dele, né? De ser medicado, de ser alimentado, de ser cuidado, né? Porque faz parte do dia a dia deles na escola também. Sim, e a escola tem que fazer esse papel, né? Tem que fazer esse papel, tem que cuidar desse ser pequenininho que precisa se alimentar. Então, tem que usar de outras formas para que você consiga atingi-lo, né? Para que ele consiga ser alimentado de forma adequada. Pri, eu quero agradecer pelo convite. Fiquei muito feliz pelo convite. Eu adoro falar sobre maternidade, as dificuldades, né, da mulher que trabalha, para a gente ser inserida no mercado de trabalho. Amo esse tema e muito obrigada pelo convite. Foi um bate-papo sensacional. Depois manda a fotinha do livro que eu vou postar aqui nos stories. Tá bom, mando sim. Beijo, gente. Obrigada por quem participou. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, gente.